Deus ama esse lugar e colocou nos nossos corações uma chama muito forte por essa terra. Eu vejo uma igreja relevante, tanto espiritualmente quanto socialmente. Uma igreja que tem o poder, através da sua intimidade com Jesus Cristo, através do seu compromisso com Deus, de mudar toda a sociedade ao seu redor. Que tem o poder de conectar pessoas imperfeitas a um Deus perfeito. Nesse tempo, temos o início de uma nova estação para Teresina, Piauí. Essa é a igreja que eu vejo. Muito além de um show, mais do que palavras, trago a minha adoração. Não são por emoções que pra ti eu canto, só tu és minha razão. Pra sempre cantarei e com tudo dançarei, só a ti, Jesus, meu rei. Cantar só por cantar, se não for pra te exaltar. Não são por emoções que pra ti eu canto, só tu és minha razão. Uma canção não é suficiente, toda minha vida é o que queres. Quero adorar-te para sempre, meu louvor só tu mereces. Pra sempre cantarei e com tudo dançarei, só a ti, Jesus, meu rei. Não posso imaginar um cantar só por cantar, se não for pra te exaltar. Pra sempre cantarei e com tudo dançarei, só a ti, Jesus, meu rei. Não posso imaginar o cantar só por cantar, se não for pra te exaltar. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar,
sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, Escala as montanhas pra me encontrar. derruba muralhas, destrói as mentiras Pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amor de Deus.
Olá, Paz Teresina, sejam bem-vindos à sua casa. Quero te dizer que eu desejo que Deus te abençoe muito. Nesse momento nós vamos para um momento de adoração, que é muito significativo também, quando nós adoramos a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas, as nossas primícias. Somos muito gratos e por isso nós agradecemos e abençoamos outras pessoas por sermos abençoados. Eu quero te falar uma coisa, quando nós honramos ao Pai, nós honramos a casa do Pai. Então, nesse momento, se sinta livre para você ser generoso, exercer a sua generosidade, porque a sua generosidade alcança outras pessoas aqui em Teresina e alcança outras pessoas em vários lugares do Brasil e do mundo. Somos uma igreja global e estamos em todos os lugares do mundo, então nós temos que ter esse coração generoso para que as pessoas que não poderiam ser alcançadas sejam alcançadas através dos nossos recursos, ok? Então, nesse momento, aproveita para abençoar e ser abençoado. Depois de nós exercermos a nossa generosidade com os nossos dízimos, ofertas e as nossas primícias, eu quero te convidar a uma coisa muito incrível, que nós possamos estar com o nosso coração prostrado para agora recebermos da graça de Deus através de uma mensagem que veio diretamente do céu para o teu coração. Então, nesse momento, fique com a mensagem poderosa que vem de Deus para você. Paz Teresina, como é incrível estar com vocês. Vocês não sabem o tamanho do amor que nós temos por essa casa, o tamanho do amor que nós temos por essa terra. Realmente é algo que vem do coração de Deus e passa pelos nossos corações para que nós possamos entregar isso a vocês. Somos muito felizes em sermos canais da palavra, do amor, da graça do nosso Deus vivo. Muito felizes. E eu quero dizer para você que você faz parte disso. Sabe, você mesmo faz parte disso. Nós somos tão gratos a Deus porque, apesar do tempo que nós temos vivido, um tempo de tantas incertezas, de tanta insegurança, nós podemos ver a manifestação da graça do nosso Deus, a manifestação da graça do nosso Pai acontecendo todos os dias, dia após dia. Sabe, o quanto Ele tem sido bom, o quanto Ele tem sido misericordioso, o quanto que a Sua mão tem estado sobre nós. Ficamos muito felizes da Sua presença aqui, ficamos realmente com o coração cheio, porque nós temos a oportunidade de transmitir a graça que nos foi dada a você, sabe? Nesse momento eu quero te convidar a abrir ou ligar a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5, do versículo 11 ao 32, nós encontraremos uma história. Jesus estava vindo de uma série de mensagens, assim como essa que nós vimos aí na apresentação desse culto, dessa reunião. Nós vimos que teremos uma série falando sobre um específico assunto. Dessa mesma forma, aconteceu naquela época. Jesus vinha de uma série de ministrações de parábolas e essa foi a última das parábolas dessa série. Ela talvez seja a parábola mais famosa que temos na palavra de Deus. Uma das palavras é a parábola mais famosa que nós temos lá. E eu acho muito incrível como Jesus usa essa parábola para falar àquele povo e muito mais para falar a nós hoje, de formas diferentes. Talvez você já tenha ouvido a ministração sobre essa mesma parábola, mas eu quero te dizer que Deus sempre tem algo novo na sua palavra. Deus sempre tem algo novo na Bíblia. E sem mais demora, vamos à nossa ministração. Amém? Lá no livro de Lucas, no capítulo 5, do versículo 11 ao 32, nós vamos encontrar a parábola do filho pródigo. É uma parábola muito famosa, se tornou até um jargão popular, que as pessoas falam o retorno do filho pródigo a casa torna, e isso vem da Bíblia, isso vem da palavra de Deus.
E realmente isso é verdade. O filho pródigo retorna à casa. A história acontece quando um filho mais novo de um homem, ele resolve tomar para si a sua herança. Ele pede ao seu pai tudo que é de direito dele e ele toma para si a sua herança. Seu pai separa e o filho mais novo toma para si aquele recurso que é seu. Então ele pega e vai para um país longínquo, a palavra de Deus diz isso, que era um país longínquo, e ele se debanda da casa dele, da sua parentela, ali onde o seu pai está, onde a sua família está, e ele vai para um país longínquo. A palavra de Deus diz que ele começa a se deleitar em prazeres, ele começa a se entregar a prazeres e paixões da sua própria carne, da sua própria vontade. E ele começa a gastar os recursos que ele recebeu, a sua parcela, ele começa a gastar aquilo. E ele gasta em busca de uma liberdade que na realidade não era uma liberdade. Ele começa a gastar esse recurso com algo que não tinha futuro, algo que não o traria nada. Não traria nada a ele gasta esse dinheiro ou esse recurso que poderia estar sendo gasto ou investido em coisas muito maiores, ele gasta esse recurso com bebedeira, ele gasta esse recurso com prostituição, ele gasta esse recurso com festas, mas uma hora esse dinheiro acaba, esse recurso acaba, ele perde tudo que tem, ele gasta tudo que tem, e os amigos que ele achava que tinha, não tinha mais. As pessoas que estavam ao seu redor não estavam mais. E ele lá em um país longe, sabe, um lugar completamente distinto do que ele vinha, sabe, com culturas distintas e tudo mais. E ele passa a passar fome por não ter mais recurso para trocar por comida. Ele passa a sentir fome. E nisso ele sente vontade de comer até o que os porcos comem. E a palavra de Deus diz, nessa parábola Jesus fala que nem isso foi dado a ele. Ele sentiu vontade, desejo, mas não lhe davam isso. Então ele lembrou do pai dele e ele pensou, poxa, na casa do meu pai, os empregados têm comida em fartura. Então ele tomou uma decisão muito sábia de voltar para casa. Tomou a decisão de ir de encontro ao seu pai. E nesse momento, quando ele está chegando na sua casa, uma coisa muito incrível acontece, porque o seu pai já estava lá esperando. Sabe, o pai dele não sabia se ele voltaria, não sabia quando ele voltaria, mas o pai estava esperando por ele. Eu imagino quantos dias passaram e aquele homem estava ali olhando o horizonte. A palavra de Deus diz que quando esse homem viu a silhueta do seu filho no horizonte, quando viu o seu filho se aproximando, ele corre ao encontro do seu filho e lança-se ao pescoço dele, abraçando-o, sabe, recebendo ele, recepcionando o seu filho de uma forma fenomenal. Eu quero te dizer uma coisa, na época dos judeus, nessa época de Jesus Cristo, os judeus eles não podiam correr. Era um sinal de desrespeito a si, desonra a si. Então eles não corriam. E quando eles veem Jesus falando sobre isso, que o homem correu até o seu filho, eles se espantam. Eles pensam, poxa, deixou a sua glória, a sua honra e correu ao encontro do seu filho. Exatamente isso que aconteceu. Então esse homem que tem o seu filho de volta em casa, ele dá ao seu filho o anel, ele coloca sandálias nos pés do filho, troca a roupa do seu filho. E antes que o filho pedisse para ser empregado, ele já faz uma festa, sabe? Mata um animal e o dá para a festa do filho, pois o filho tinha retornado, e enche o filho de honra. Mais tarde, chega o seu irmão em casa do trabalho, chega ali dos negócios do seu pai, cuidando dos negócios do seu pai, e o seu irmão mais velho chega. E quando ele vai de encontro àquela situação, quando ele vê que está tendo uma festa, ele chama um dos empregados e pergunta: ei, querido, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo aí na casa do meu pai? E o empregado diz que o seu irmão voltou. O filho que tinha se perdido está de volta e por isso a festa, por isso o animal. Ele, se revoltando, se recusa a entrar na festa. O seu pai vai então tentar conciliar a situação e ele joga, na cara do seu pai, dizendo que o Senhor nunca me deu, eu estou aqui sempre, e o Senhor nunca me deu um animal para eu aproveitar com os meus amigos, festejar com os meus amigos, e para esse teu filho que foi embora, que te deixou, que te matou no coração,
porque ele abandonou o Senhor pela herança, e o Senhor faz essa festa para ele quando ele retorna, e o pai, de uma forma muito sábia, diz o seguinte: meu filho, ele acabou de voltar, ele estava sujo, estava imundo, e tu está aqui comigo todos os dias, e usufrui de tudo o que eu tenho. Tudo que eu tenho é teu, e tu pode usar o que eu tenho. Ele não, ele acabou de voltar, sabe? E isso é muito incrível. Quando Jesus termina essa ministração, os homens ficam realmente perplexos com o que é ministrado, com o que é passado para ele. Alguns não entendem, alguns não conseguem nem compreender, porque é muito distinto do que eles eram acostumados. Um homem correr em busca do seu filho, que coisas sem sentido para a época, sem sentido para eles, mas para Cristo tinha um sentido muito grande, porque Cristo não estava visionando a época, Cristo estava visionando você hoje. Jesus olhava para você hoje, não para a época. O tema da nossa ministração é o preço da liberdade. Nós investimos muito pensando que estamos vivendo liberdade, pensando que estamos encontrando liberdade. Sabe, nós pagamos altos preços em busca disso. E às vezes nem é uma real liberdade. Sabe, nós temos dois personagens nessa história que me chamou muita atenção, que os pagaram pela sua liberdade. Sabe, pagaram algo pela sua liberdade, pela pseudo-liberdade. E no primeiro ponto, na primeira instância, assim, nós vamos falar sobre o primeiro filho. Um filho que pagou a sua liberdade com os seus princípios. O preço da sua liberdade foram os seus princípios. Ele pagou aquela liberdade que ele julgava ser uma liberdade real com os seus princípios. Ele abandonou a sua casa, o seu lar. Onde estão os princípios? Onde estão os nossos fundamentos? Nossos fundamentos vêm da nossa casa, vêm da criação que nós temos, sabe? De como nossos pais nos instruem. E ele abandonou isso. Ele fez questão de largar a sua trajetória com seu pai, sabe, de tomar para si a sua herança. Naquela época isso tinha um significado muito grande, porque significava que o filho estava matando o pai no seu coração. Ele tinha matado o seu pai no seu coração. Isso era algo realmente muito sério, muito grave. E ele abandonou os seus princípios pela liberdade. Não sei se você consegue enxergar isso, mas nós muitas vezes fazemos isso. Nós julgamos liberdade coisas banais. Nós julgamos liberdade coisas passageiras, assim como esse homem fez, assim como esse filho fez. Julgamos tudo isso liberdade, nós nos abstemos dos nossos princípios, nós pagamos essa liberdade com os nossos princípios. Perdemos os nossos princípios para essa tal liberdade, essa pseudo-liberdade. E eu quero te dizer uma coisa: o primeiro filho pagou o preço pela sua liberdade, uma pseudo-liberdade. Um preço caro demais para alguém que iria se arrepender da decisão que tinha tomado. Uau! Será que hoje nós não estamos abandonando coisas que são eternas para viver coisas que nós vamos nos arrepender de viver? Eu digo isso porque talvez você está aí do outro lado dessa tela, por esse canal, e você fez isso, você abandonou algo eterno por algo que hoje você se arrepende de estar vivendo ou de ter vivido. E você não sabe como voltar, você não sabe como voltar para a eternidade, você não sabe como voltar para os princípios, não sabe como voltar para casa. Mas eu quero te falar uma coisa hoje: nós temos para você uma solução muito simples. Uma forma muito simples de voltar para casa, uma forma muito simples de abandonar aquilo que faz você se sentir arrependimento e te trazer para a real liberdade. Aquele menino pagou a sua liberdade com os seus princípios, abandonou tudo e foi viver algo que ele se arrependeria. E provavelmente você está querendo tomar uma decisão na sua vida e você não sabe se toma ou se não toma. Faça uma avaliação, passe pelo crivo do arrependimento. Você deve pensar: poxa, daqui a 10 anos, como é que eu vou me lembrar dessa situação? Como eu vou me lembrar dessa circunstância? Será que eu vou me lembrar dessa circunstância com gozo? Eu vou me lembrar dessa circunstância com felicidade? Ou eu vou me lembrar dessa situação com arrependimento? Querido, o arrependimento, ele nunca vai ser um objeto que vale a pena ser pago para ter. Não vale a pena você comprar arrependimento pensando que está comprando liberdade. Não vale a pena. Sabe por quê? Porque a liberdade real, ela não te traz essa sensação. A liberdade real, ela vai te manter
bem, ela vai te trazer alegria por viver isso. E daqui a 10 anos você vai lembrar desse momento, quando você escolhe a coisa certa, você vai lembrar desse momento, poxa, a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Então, que nós busquemos viver isso. Pagamos preços por supostas liberdades, que na realidade não nos libertam, mas nos prendem e nos fazem de refém. Sabe, muitas vezes nós nos colocamos nessa situação quando nós nos entregamos aos vícios. Que vícios são esses, Romulo? Está falando de usar entorpecente, está falando de usar coisas que vão me embriagar? Não, isso é o de menos, sabe? Nós temos outros vícios que são muito piores. Deixa eu falar uma coisa, quando você não consegue conter a sua língua, quando vê uma situação acontecendo, quando você tem que falar mal de alguém, quando você precisa diminuir o teu irmão para que você cresça, isso é um vício, isso é uma doença e precisa ser curado. Quando nós nos entregamos a esse tipo de liberdade, nós estamos buscando coisas que nós vamos nos arrepender depois, sabe? Quando nos tornamos reféns das nossas paixões, como nós vimos na ministração anterior sobre Sansão, Sansão se tornou refém da sua paixão a ponto de entregar o seu chamado, de entregar os seus votos, o voto que ele tinha feito com Deus, ele entregou por causa das suas paixões, quando ele não conseguiu negar o segredo que ele tinha com Deus para Dalila, ele provou que ele estava entregue às suas paixões e não mais ao propósito de liberdade que Deus tinha estabelecido a ele, lá em Juízes 13, versículo 5, quando diz que o propósito dele era libertar o povo de Israel. Ele não entendia o propósito de liberdade e muitas vezes nós não entendemos o propósito de liberdade na nossa vida. Eu quero te falar uma coisa, quando nós nos entregamos a paixões, quando nós nos entregamos aos nossos vícios, nós estamos nos tornando reféns dele. Não é liberdade, querido. Não é liberdade. Não é liberdade porque você não consegue dizer não. Onde está a liberdade, Rômulo? A liberdade está no poder de dizer não. No poder de dizer não. E essa é a liberdade que Deus nos dá, a liberdade de poder dizer não. Lá em 2 Pedro 3,17 fala assim: portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Quando nós vemos isso, ele fala sobre os princípios morais, exatamente foi o preço que foi pago pelo primeiro filho. Ele abandonou os seus princípios, ele deu como moeda de troca pela suposta liberdade os seus princípios. Ele abandonou a sua casa, a sua família, caiu numa vida de vícios e de paixões e ele passou a viver de arrependimento, querido. Muito melhor do que se arrepender é não fazer algo que me custe arrependimento. Muito melhor. Então, todos os passos que você for dar tem que ser passos pensados. Rômulo, mas isso é liberdade? Isso é liberdade. Você tem a liberdade de pensar. O segundo personagem é o segundo filho, o filho mais velho, que compra a sua liberdade com a paz. Ele dá como moeda de troca pela liberdade de expressão, pela suposta liberdade dele, a paz. O segundo filho aqui na história pagou o preço que nós pagamos sempre. Aqui na nossa casa, a casa dos meus pais, eles costumam dizer algo muito forte. Eles dizem que é melhor ter paz do que ter razão. E até um tempo desse eu não conseguia compreender isso, mas hoje eu compreendo que a verdade, eu conheço a verdade e a verdade ela tem que fazer diferença na minha vida. Pode ser transmitido? Pode, para quem quer ouvir. Então, ter razão é muito mais sobre ter razão para si. Se você sabe da verdade, não precisa você estar querendo discutir com alguém para provar essa pessoa e perder a paz com ela ou perder a paz ao seu redor por causa de uma verdade, por causa de uma suposta razão. E foi exatamente isso que o filho fez. Ele bateu o pé, ficou do lado de fora, não entrou e isso tirou dele a sua paz. A paz com seu pai, a paz com seu irmão que estava voltando. Perdemos a nossa paz por uma suposta liberdade de expressão. Ele queria falar, ele precisava dizer. Mas incrível disso é que nós precisamos aprender que ele não pensou que poderia se arrepender por ter dito aquilo. E nós fazemos isso. Existem duas coisas que não voltam, querido, nunca voltam.
o tempo e as palavras. O tempo e as palavras, não esqueça disso. Nunca voltam o tempo e as palavras. Quando você lança uma palavra, não tem como você buscá-la de volta. Por isso que Deus diz que nós precisamos ter cuidado no falar. Nós precisamos ter cautela no falar. Ei, o que aconteceu com aquele cara é que ele falou demais e pensou de menos, coisa que nós fazemos muito. Nós abrimos nossa boca para dizer o que pensamos, mas às vezes nós nem pensamos o que dizemos. Uau! Precisamos entender isso, que nós precisamos pensar antes de falar, porque existe consequência de acordo com o que nós plantamos. Nós vamos colher. Então nós precisamos entender que uma palavra é uma semente. Sabe, o que nós dizemos é uma semente. Se nós plantamos para o bem, colhemos o bem. Se nós plantamos para o mal, colhemos o... Não preciso nem dizer, não é? Existem verdades que precisam ser ditas, mas não precisam ser ouvidas. Então nós temos que ter esse cuidado, porque falar demais não é liberdade. Falar o que quer não é liberdade. Sabe o que é verdade? Liberdade? Falar quando pensa. Liberdade é poder pensar antes de falar. Liberdade é poder falar, pensar antes de falar. Então, que nós possamos, a partir de hoje, não trocar a nossa paz porque nós queremos falar algo, porque nós precisamos dizer algo. Ei, o que você sabe pode ser guardado para você sem problema. Sabe, a sua verdade, ela geralmente, ela pode machucar outras pessoas. Eu nunca ouvi uma pessoa dizer assim, eu posso ser bem sincero, e aquilo ali ser algo positivo na vida de outra pessoa. Quando alguém pergunta assim pra mim, Romulo, eu posso ser bem sincero? Eu digo, querido, pensa só um pouquinho antes de você dizer, porque palavras não voltam. Então é importante que nós tenhamos essa possibilidade, essa liberdade de pensar antes de falar. Isso sim é liberdade. E esses dois filhos pagaram preços muito altos pela sua suposta liberdade, e a coisa que nós fazemos. Não só nesses critérios, não só os nossos princípios, não só a nossa paz, mas nós pagamos por liberdade com preços muito altos, muito caros e que vão nos cobrar juros. Eu quero te dizer uma coisa, que preço estamos pagando e o que estamos comprando com isso? Eu estava noite passada assistindo um filme, 300, que voltou para a Netflix, graças a Deus. Aquele filme voltou para a Netflix e tem um momento onde o rei Leônidas de Esparta, ele está conversando com o rei Xerxes da Pérsia, o deus rei da Pérsia, né? Então Xerxes olha para ele, abraça ele assim por trás e diz assim, você vai ser o senhor das guerras no meu império. E ele começa a dar preço. Ele começa a dar preço. E é incrível quando Leônidas diz assim, nós não precisamos disso porque nós somos homens livres. Uau! Ei, ele não se vendeu. Isso me lembra muito uma pessoa também que nós conhecemos muito, que foi Jesus Cristo. Quando estava sendo tentado no deserto, sabe? E o mal disse a ele, você pode ter o que você quiser, sabe? Olha, tudo isso aqui é meu e eu posso te dar. Todas as riquezas da terra e eu posso te dar. E Jesus não aceitou, sabe por quê? Porque ele entendia o seu propósito de liberdade. A liberdade que Jesus queria oferecer a nós era muito maior do que qualquer preço que viesse de fora para dentro. Ei, eu quero te falar uma coisa. É muito incrível isso, que preço estamos pagando e o que estamos comprando com isso. Ei, querido, o que é que você está comprando com isso? Com o preço que você está pagando, você está comprando liberdade ou arrependimento? Você está comprando liberdade ou você está comprando contenda? Está comprando confusão? Eu quero te dizer uma coisa, não vale a pena. Vamos aprender a pagar preços justos. Quero te mostrar uma pessoa, Sir Nicholas Winton. Quem é esse homem, Romulo? Pelo amor de Deus. Foi um homem que, em 1938, antes da Segunda Guerra Mundial, ele começou a investir em trazer crianças que estavam sendo levadas para os campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. Ele é Sir porque ele recebeu o título de Cavalheiro da Rainha, né? Cavaleiro pela Rainha, a Rainha da Inglaterra. Então, ele pagou um preço muito alto por pessoas. Ele salvou 669 crianças. Dessas crianças, hoje, existe uma estimativa de que já tem 5.000 pessoas que vieram dessa criança. Eu quero te falar uma coisa, aquele homem não salvou só aquelas crianças, ele salvou as próximas gerações. Uau!
ele libertou aquelas gerações e ele pagou o preço por isso, morreu pensando o seguinte, morreu pensando que poderia ter investido mais, que cada coisa que ele tinha era um preço para trazer mais pessoas, cada coisa que ele possuía era algo que ele poderia ter trazido. Ele ficou conhecido como Schindler inglês. Ele tinha realmente esse coração de se entregar e de investir para que pessoas viessem a ter liberdade real. Uma real liberdade. E ele pagou um preço. No final da sua vida pensou que poderia ter feito mais. Mas você já parou para imaginar ter e poder transmitir uma liberdade real sem pagar preço nenhum? Já parou para imaginar que você... Já a utopia de ter e poder transmitir uma liberdade que você não precisa pagar preço nenhum por ela? Preço nenhum por ela? Quero te dizer uma coisa. Existe a possibilidade. É real. Não é mais utopia. Deus tem algo muito grande para transmitir para você agora. Eu preciso que você abra o seu coração nesse momento. Muito forte isso. Eu quero te falar uma coisa, o preço já foi pago. O preço da tua liberdade foi paga, sabe? Foi um preço de sangue, foi um preço de dor. Ei, mas era algo que nós teríamos que passar e pagaram por nós. E Cristo, Ele nos ensina e nos transmite isso, sabe? O preço que foi pago para que nós não pudéssemos mais viver aquele preço e vivêssemos apenas a liberdade, que é o que vem com o preço que Ele pagou. Isso é muito incrível e Ele não nos pede nada demais, querido. Jesus não te pede nada demais para que você viva a liberdade. Em Cristo podemos viver isso quando nós vemos lá João 8,32 que diz: conhecereis a verdade e ela te libertará. E lá mais à frente João 14,6 que diz: eu sou o caminho e a verdade. Ei, se Jesus Cristo é a verdade e a verdade nos liberta, nós só precisamos estar em Jesus Cristo. Nós precisamos estar em Jesus para que nós possamos viver a verdade e essa verdade nos libertar. É incrível como Jesus conecta tudo, como Ele tem o poder de transformar e conectar todas as coisas. Quando nós vemos isso no livro de João, isso enche muito o meu coração. Quando eu vejo que conhecendo a verdade vai me libertar. Meu Deus, isso enche o meu coração. Romanos 8,1 diz: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou, da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus fez enviando seu próprio Filho. Romanos 3, 21 e 24 diz: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos aqueles que creem, não há distinção. Escute só, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Uau! Hoje é o dia de nós pararmos de pagar preços injustos e parar de pagarmos juros caros do pecado e vivermos a realidade que Cristo oferece, sabe? A liberdade que Ele nos dá. Lá no começo eu falei que o seu pai, o pai do garoto, o pai do primeiro filho, ele correu em direção a ele e aquilo era uma desonra. Ele estava tirando a sua glória ao correr até o seu filho. E eu quero te dizer uma coisa, isso é uma simbologia de Jesus Cristo. Isso era o símbolo de Jesus. Ele destituiu-se de sua glória, ele abandonou a sua honra, a sua glória e veio à terra para buscar os seus filhos. Quando nós vemos esse trecho que diz que o garoto não chegou em casa, o pai foi ao seu encontro, é para que nós entendamos que nós só podemos ir até aqui. A sua liberdade não tem preço, você não pode pagar por ela. Então Jesus faz o quê? Ele sai de onde está e vem nos buscar. Uau! Muito incrível quando isso acontece. Hoje é dia de nós pararmos de pagar preços injustos e viver realmente o que Cristo quer que nós vivamos. Abraçar de forma gratuita a liberdade que temos em Cristo Jesus.
Eu não sei como você está, de onde você vem, o que você tem feito, isso na realidade não me importa, porque depois desse momento, Cristo jogará tudo isso no mar do esquecimento e nem mesmo Ele vai buscar. E eu quero te convidar a uma coisa muito incrível. Se você tem vontade no seu coração de abraçar essa liberdade, de abraçar essa carreira de liberdade, sabe, abandonar as liberdades falsas que nós ouvimos falar, eu quero te convidar nesse momento a colocar a mão no teu coração junto comigo e repetir essas palavras. Oremos. Senhor Jesus, eu te peço, Pai, que nesse momento, aqui, onde eu estou, o Senhor possa se manifestar na minha vida. Eu estava perdido, mas agora volto. Eu estava só, mas agora estou contigo. Me lava com o teu sangue, coloca o meu nome no livro da vida e me faz viver a liberdade que só encontro em Ti. Amém. Seja abençoado, querido, e até a próxima semana aqui nesse mesmo canal. Deus te abençoe. Não acabou ainda. Nesse momento nós vamos fazer um momento muito especial. Toda primeira reunião do mês, nós entramos em comunhão com Deus, nós fazemos nossa ceia, sabe, em comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Então, nesse momento, que você possa lembrar que Jesus Cristo morreu pela sua liberdade, que Ele voltou pela sua liberdade e que hoje Ele vive pela sua liberdade, para que você seja salvo e com Ele possa viver eternamente. Amém? Nesse momento eu quero te convidar a comer do pão, que é o corpo de Jesus Cristo, que nós possamos realmente ter o entendimento de sermos corpos, o corpo coopera, o corpo está em união, o corpo sempre se move de forma única. Então, que Deus te abençoe e que você possa comer do pão agora, amém? Nesse momento, nós vamos beber do vinho que não é vinho, é água, que você possa tomar também aí com a sua água, com o seu vinho, que você possa participar desse momento também, lembrando que esse é o sangue de Cristo, o sangue que nos lava, o sangue que nos limpa e que nós sejamos lavados por esse sangue, porque Ele é o sangue que nos comprou, foi o preço da nossa liberdade, o preço da salvação foi esse, que nós possamos tomar lembrando disso. Senhor Jesus, somos tão gratos pelo Teu sacrifício na cruz. Tão gratos, Pai querido, porque a comunhão dos santos sempre foi uma prioridade para Ti, Deus. Somos gratos, Pai querido, porque hoje nós temos vida e a vida eterna através do que Tu fez naquele madeiro, Pai. Nós cremos assim que o Senhor veio, que o Senhor morreu por nós e que o Senhor voltou no terceiro dia para que nós fôssemos completamente salvos e não devêssemos mais nada. A culpa não pode mais contra nós, porque o Senhor está conosco. É muito bom ter essa comunhão contigo, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Seja abençoado. Até a próxima reunião na semana que vem.